Não toqueis no ungido do Senhor. Oh, quantas vezes você já ouviu as pessoas dizerem isso, falando aí no meio evangélico que você não pode bater de frente com pastores, com líderes religiosos, porque senão você vai estar tocando no ungido do Senhor. Essa frase é muito difundida no meio evangélico por causa de uma interpretação errada que é feita lá do texto de 1 Samuel capítulo 26, versículo 9, do primeiro livro de Samuel, 26, 9, onde Davi vai falar que quem é aquele que tocaria no ungido de Deus sem ser punido, que ele não poderia tocar então na vida de Saul, porque Saul tinha sido ungido por Deus e ele era um ungido do Senhor. A primeira coisa que nós precisamos entender é que no Antigo Testamento só era ungido de Deus aquele que verdadeiramente recebia uma unção especial, que eram os reis, que eram os sacerdotes. Essas pessoas recebiam essa unção especial, então elas tinham o poder de Deus e o Espírito de Deus sobre elas, porque no Antigo Testamento não era todo o povo que tinha o Espírito Santo de Deus. Agora no Novo Testamento, todos nós que cremos em Jesus somos ungidos de Deus. Não é só o pastor, não é só o líder religioso. Por quê? Porque todos nós, ao crermos em Cristo e confessarmos Jesus como Senhor e Salvador, recebemos sobre nós o Espírito Santo de Deus. Então você, que é um membro comum aí da sua igreja, que não faz parte talvez de algum ministério, mas ama Jesus, serve a Jesus, busca fazer a vontade de Deus, é também um ungido do Senhor, assim como o pastor da sua igreja é um ungido do Senhor. Outro aspecto que nós precisamos entender é que Davi fala de não tocar ali no ungido de Deus no sentido de matá-lo, porque Davi teve por algumas vezes a oportunidade de matar Saul, e ele decide não matar Saul, não tocar no sentido de tirar a vida. Ali não é não tocar no sentido de fazer denúncias contra os erros, contra as falhas dele. Tanto é que então Samuel não poderia então ser considerado um homem de Deus e deveria ter sido punido por Deus, porque Samuel, ele se levantou contra Saul, ele denunciou os erros de Saul, ele apontou os erros de Saul, tá vendo? Saul não era ungido de Deus, então por que Samuel apontou os erros de Saul? Entende? Ou seja, nós precisamos entender que pastores que são falsos mestres, falsos pastores, homens que se dizem pastores, mas são mau caráter, eles precisam ser denunciados sim. Eles precisam ser exortados. Se você vê algum erro, alguma falha de um pastor, alguma coisa, faça o que a Bíblia manda. Chega até ele, exorte individualmente e espere que o Senhor o toque e ele realmente seja transformado e abandone o erro. Se não mudou, chame uma testemunha. Converse. Se não mudou, tem que ser levado diante da igreja. Se for algo que tenha alguma coisa relacionada com crimes, tem que ser denunciado sim. Não existe esse negócio de não toqueis no ungido do Senhor, porque e aí pode deixar os caras fazendo o que eles quiserem, coisas erradas, ficarem aí cometendo crimes, desobedecendo a palavra de Deus e ocupando os púlpitos como se fossem pessoas que não pudessem ser tocadas de modo algum, porque senão aquele que se levanta contra vai sofrer a punição de Deus. Muito pelo contrário, você vai sofrer a punição de Deus se você for negligente, se você for uma pessoa que simplesmente passa pano por cima, uma pessoa que está vendo o erro, sabe de coisas erradas e não toma uma atitude para mudar a situação e para fazer com que aquela pessoa se arrependa ou seja afastada do cargo que ela está, se ela está exercendo aquele cargo em pecado e até mesmo cometendo crimes. Então, para com essa ideia aí, esse negócio de não toqueis no ungido do Senhor. Nós precisamos compreender isso para que nós possamos, então, entender que existe sobre nós, sim, a responsabilidade de observarmos a vida dos líderes e vermos se eles estão agindo em conformidade com a vontade e com a palavra de Deus. Se não estiverem agindo, nós podemos tocar, sim. Nós não podemos tirar a vida. É lógico, obviamente, isso jamais. Mas nós podemos denunciar os erros, nós podemos, sim, exortar para que haja mudança, para que haja transformação e para que os falsos mestres e os falsos profetas sejam expostos diante da sociedade, para que não enganem mais as pessoas como muitos têm feito por aí.